O Dr. Maurício Jaramillo Incampier, que é coordenador da Cardiologia Pediátrica da Maternidade Brasília. Dr. Maurício, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Muito obrigado, Babi. Muito obrigado à Nova Brasil e a todos os ouvintes que nos acompanham. E a gente vem numa crescente aqui, né, Dr. Maurício? Desde que vocês estão mostrando todo o potencial da Maternidade Brasília, essa questão de cardiologia e bebê, a gente falou assim, qual é esse primeiros exames que as mães, que antigamente eram as mães que tinham algum grupo de risco. Hoje não, assim, até, por favor, todas as mães façam isso pra gente identificar desde cedo. Aí depois, no outro dia, a gente falou assim, olha, depois que o bebê nasce, ele tem que estar no lugar, se ele for detectada alguma alteração, tem que ter uma preparação na hora que ele nasce. E hoje você está aqui para me falar que tem como fazer intervenção até antes desse nascimento, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente mesmo, né? Depois que vocês identificam lá na Maternidade Brasília, tem alguma questão que a gente precisa ficar de olho, então vai precisar de uma intervenção mais urgente. Como é que é esse trato? Como é que são os procedimentos? Explica para a gente como é que é feito esse procedimento que pode chegar até antes do bebê nascer ter uma cirurgia. Perfeito, Babi. Então, como já foram conversado antes, a ideia é que toda gestante, se for possível, pudesse fazer um exame que se chama ecocardiograma fetal. Isso, idealmente, por volta das 26 semanas. Até, como você disse, só mais com fatores de risco, diabetes, ou que já tinha alguma cardiopatia, ou que faz uso de alguma medicação, alguma infecção, era recomendado, mas cada vez mais se orienta que isso possa ser feito para toda gestante, porque nós não sabemos qual dessas gestantes pode ter seu bebê com cardiopatia. A proporção é de um bebê para cada 100 nascidos vivos pode nascer com problema de coração. Olha, um para 100. Um para cada 100. Então é uma frequência muito alta. É o defeito congênito mais frequente de todos, mais do que os neurológicos, do aparelho gastrointestinal, o mais comum são os defeitos do coração. Então, quando é feito esse diagnóstico oportunamente, vai ser feita uma orientação para os pais fazer esse acompanhamento para que esse bebê possa chegar com maior sucesso e maior êxito até o final da gestação e fazer seu tratamento posterior. Como você disse, tem algumas doenças que, se diagnosticadas a tempo, podem ser até feita alguma intervenção dentro do útero da mãe. Isso é uma coisa que é um avanço muito grande de tecnologia no mundo todo. Em Brasília ainda não temos essa possibilidade, mas no Brasil temos. Em São Paulo existem equipes que têm o acordo conosco quando detectamos adequadamente e a tempo essas gestantes. Por exemplo, um estreitamento na válvula aórtica, que é a principal válvula do corpo, que leva o sangue para o corpo todo. Quando detectada a tempo, pode ser feita uma dilatação dentro do útero. A mãe é feita uma sedação, você faz uma punção, é uma coisa um pouco meio difícil de entender como é, mas se punciona através da pele da mãe, do útero, o líquido amniótico e a parede do tórax do bebê, entrando dentro do ventrículo, passando um balãozinho bem pequenininho, que é o que se usa nas coronárias dos adultos para desobstruir, você entra lá e se abre essa válvula para recuperar o fluxo e com isso conseguir que esse lado do coração se desenvolva normalmente e não desenvolva uma doença que nós chamamos que é a hipoplasia do coração esquerdo, onde o lado mais importante do coração não se forma e o bebê vai ter que viver a vida inteira só com metade do coração. Então pode ser dilatada a válvula aórtica, pode ser dilatada a válvula pulmonar, que é o lado direito, então permitirmos que o ventrículo direito cresça, pode ser aberta uma comunicaçãozinha dentro do coração, no átrio, para que o sangue se misture e esses bebês que têm alguma cardiopatia mais grave, eles consigam chegar até o final da gestação. Então, são inúmeras coisas que podem ser feitas quando detectamos a tempo. Esse a tempo é nas primeiras semanas, até 26, 28 semanas, o ideal é que se faça esse diagnóstico. Todo bebê que se diagnostica
o defeito vai ter que passar por Vai algum ter momento. São Paulo? Não tem Legal. que ir para o São Paulo, graças a Deus. É uma proporção muito pequena. Esses bebês, quando é diagnosticado, e a ideia é isso, fazer o exame e fazer a consulta com o cardiologista. Para quê? Para que o cardiologista pediátrico, primeiro, esclareça para a família o que é, quais são os passos e o caminho que deve ser feito com esse bebê. Porque, felizmente ou infelizmente, o acesso à tecnologia da internet, do Google e similares, as famílias ouvem alguma coisa, já entram para ler, e isso traz Causa um muita sofrimento. desinformação. E sofrimento, né, doutor? Quando você está com uma pessoa especializada, que já passou como vocês são especialistas nisso. Quantos casos vocês não já viram? Evita sofrimento quando você vai, né? Exatamente. Então, isso, a pessoa já acha que na internet vai encontrar toda a orientação, e tem algumas coisas que vão ser benéficas, mas a grande maioria vai causar desinformação, porque geralmente vão aparecer só os casos que deram errado, que morreram, que tiveram complicações. E nós temos essa possibilidade de orientar adequadamente essa família, uma equipe completa. Então, esse bebê que é detectada a doença, tem a equipe da medicina fetal que vai orientar, tem a equipe da cardiologia, a equipe da neonatologia, onde se orienta essa família para quê? Primeiro, esse bebê tem uma cardiopatia que precisa ser feita alguma intervenção logo que nasce ou não. Isso é o mais importante que esse exame feito na gestação nos determina. Porque essas doenças mais graves, como estava te falando, quando não se forma a aorta, quando não se forma o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, esses bebês, provavelmente, a gente tenha que orientar, às vezes, a interromper a gestação um pouco antes do final. Tá, não vamos esperar as 40 semanas, como seria o ideal. Tem que interromper por volta das 37, 38 quando já estiver tudo formado, semanas, quando já está o bebê com peso mais adequado para evitar complicações. Provavelmente esses bebês também temos que sugerir e orientar a família de que não deve ser um parto normal. Essas cardiopatias mais graves, a via de eleição é a cesariana, tudo programado, tudo eletivo, tudo um equipamento humano e tecnológico montado para receber esse bebê, que é o mais importante. Não esperar, às vezes, um trabalho de parto muito demorado que possa piorar essa condição cardiológica do bebê, e combinar com o pessoal da obstetrícia, os neonatologistas, cardiologistas, para que esse parto seja todo programado para fazer essa orientação. Nasceu o bebê, nós vamos fazer um atendimento na sala de parto pela neonatologia, eles que vão fazer todo o primeiro atendimento, secar, aspirar, oxigenar, tudo como é feito rotineiramente. E assim que isso estiver já o bebê estabilizado, vai ser feito o exame direto no coraçãozinho do bebê. Antes era feito pelo útero, através da placenta, agora o ecocardiograma, olhando o coraçãozinho do bebê, para confirmar tudo isso que já tínhamos essa suspeita. E com essa confirmação, poder fazer a programação. Se esse bebê precisa alguma intervenção já logo nesse primeiro dia, segundo, terceiro dia, ou a gente pode observar alguns dias como vai ser sua evolução e depois definir a necessidade de intervir ou não. Maravilha. E depois, assim, a maior parte dessas alterações cardíacas que esses bebês têm, né, que é de 1 de cada 100, fazendo esse tratamento precoce, desde a barriga da mãe, a partir da 26ª semana, eu identificando isso, fazendo todo esse acompanhamento, a chance desse bebê ter uma vida normal, ter uma criança normal, ser um adulto, é grande? Babi, é uma coisa que é impressionante, como a gente agora, vamos ficando velhos, os cabelos brancos aparecem, e a gente começa a acompanhar tanta criança que nasceu com defeito, acompanhamos, operou, fez os tratamentos, e agora são adolescentes, adultos, se formando em faculdade, tendo seus filhos.
Então, isso começa desde lá. Esse caminho, desde a gestação, nos permite que essas famílias, esses bebês, sejam orientados e tratados no momento certo. Daqueles 1 de cada 100 que nascem com cardiopatia, a metade vão precisar fazer alguma cirurgia ao longo da vida. Então, não é todo mundo. Muitos desses defeitos, nos primeiros anos de vida, até os 4, 5 anos, alguns defeitinhos, buraquinho no coração, no átrio, no ventrículo, eles podem, às vezes, evoluir favoravelmente e fecharem sozinhos, estreitamentos das válvulas que são leves, a criança pode desenvolver e não precisar fazer nada. Aqueles outros que precisam intervir, quando se faz o tratamento a tempo, que seria a metade dos bebês que nascem com defeito cardíaco, nós temos uma grande chance dessa criança ter um desenvolvimento muito normal, ir para a escola, praticar esportes muitas vezes, talvez, em alguns casos, não seja um deportista profissional, uma coisa, mas sua vida normal, a criança fazer seu balé, sua ginástica, o menino jogar futebol, fazer sua escolinha, é o que nós queremos. Essa é a ideia. Desde que começamos a acompanhar esse bebê, é que essa criança, depois um adolescente, depois um adulto, tenha sua vida o mais normal possível. E isso é conseguido desde que seja feito esse acompanhamento, esse tratamento no momento certo. Então, olha, a gente ficou aviso, inclusive, a gente fala, mas não tenho nenhuma questão genética, estou tendo filho antes dos 35. Olha só, eu fui indicada a fazer, já seria indicada por ter filho com mais de 35 anos, mas eu tive Covid, e eles falaram que Covid está relacionado com isso. Então, gente, qual a pessoa que não teve Covid nos últimos dias, assim, por mais que já esteja vacinada, tudo certinho, mas o Covid é um vírus que se espalhou pela sociedade como um todo e aumenta essa chance, né? Então, é para todo mundo realmente, que, na medida possível, fazer esse exame de ecografia, ecocardiograma, para poder fazer esse acompanhamento e ter tranquilidade, né? Foi isso que, na hora que eu fiquei apreensiva, mas quando você sai de lá e vê que está tudo certinho, não tem preço, né? Essa época da fase do Covid foi bem difícil porque todos estávamos aprendendo, inclusive nós acompanhando essas gestantes, e foi uma recomendação que aqui no Brasil a equipe da USP, do Instituto da Criança em São Paulo, começou a acompanhar muitos bebês nascidos de Covid e foram os que sugeriram, e em trabalhos mundiais, vale a pena fazer uma triagem desses bebês porque nós sabemos o que esse vírus poderia acontecer. Então, toda gestante tinha seu bebê, se pudesse fazer o eco fetal, faria, e depois de nascer, repetiria o exame para ter uma alta mais tranquila. Isso, graças a Deus, deu uma acalmada, estamos mais tranquilos com o Covid, mas já tivemos a mesma história com o Zika vírus, tem a história da dengue, que também nos preocupamos, tem todas as doenças maternas que podem ser prevenidas com vacinas, sarampo, rubéola, a toxoplasmose, que é uma coisa que se orienta a gestante, sempre a alimentação adequada, evitar comidas cruas, coisas para evitar. Então, tem muitas coisas que a gestante pode ter uma orientação adequada, até idealmente antes de engravidar, para prevenir essas cardiopatias. Igual que você falou, pela idade, antes, quem era acima de 30 anos tinha mais risco, agora já é acima de 40, porque a mulher começou a trabalhar, ter muito mais outras ocupações, e a gravidez foi ficando para mais tarde. E a gente já sabe que tem que se fazer esse controle adequado para a gente descobrir a tempo essas doenças dos bebês. Lindeza! Conversamos com o Dr. Maurício Jaramillo Incampier. Muito obrigada, Tomás, pelas explicações e por esse trabalho que você faz com nossos pequenininhos. Obrigado, Babi. Obrigado a Nova Brasil. Tudo o que vocês puderem fazer para divulgar isto, nós vamos agradecer, porque isso, chegando a um grande público, essas gestantes vão ir atrás do exame, vão conseguir descobrir a tempo e tratar essas crianças da melhor forma possível. Vamos deixar cada vez mais coraçãozinhos saudáveis para terem uma vida o mais normal possível. Obrigado pelo convite.